Bom dia, boa tarde ou boa noite. A gente está aqui para mais uma aula de botânica, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar as plantas vasculares sem sementes. Então, as plantas vasculares sem sementes, elas vão ter algumas características importantes. Então, elas são vasculares porque elas têm vasos condutores, tá? Então, vão ter pela primeira vez raízes, caule e folha propriamente ditos, tá? Então, esses órgãos são parte do esporófito, não do gametófito, tá? E esse esporófito vai ter caule, folha e raiz, além do esporângio, que continua nesse grupo. Já o gametófito, ele vai ter um talo, né, não muito diferenciado, a gente chama isso de prótalo ou protalo, e os órgãos reprodutores, são os gametângios, tá? O esporófito passa a ser a fase de vida dominante. Isso não acontecia no grupo anterior que a gente viu, em que a fase dominante era o gametófito. E o esporófito, de novo, é a fase diploide, tá? Algumas espécies também vão ter já dois tipos de esporo, que é o que vai continuar para o próximo grupo. Quem são, então? As mais conhecidas são as samambaias. E aqui, olhando para a estrutura de uma samambaia, então você tem aqui as raízes, propriamente dita, o caule, que é do tipo rizoma, porque ele é um caule que cresce debaixo do substrato, então embaixo da terra, e ele se assemelha a uma raiz em algumas das suas funções, tá? Mas existem as raízes propriamente ditas que saem do caule. As folhas também vão sair do caule, tá? Uma folha inclui tudo isso daqui, tá? Então, ela inclui a raque e todos os folíolos. Esses pedacinhos das folhas são chamados de folíolos, tá? E embaixo da folha na samambaia é que vão surgir os soros, que são estruturas, aquelas pintinhas vermelhas que aparecem de vez em quando na samambaia, são na verdade estruturas que contêm os esporângios, tá? O báculo é essa estrutura aqui, que é uma folha jovem, e isso é uma característica desse grupo. Ó, um báculo aqui bem bonito para vocês verem. Então, essa estrutura de folha jovem enrolada dessa forma é uma característica do grupo das samambaias, tá? Então, aqui você tem uma folha jovem, um báculo, uma samambaia grande, essa aqui é a samambaia da vovó, é a mais conhecida. Aqui, uma outra folha de samambaia com soros aparecendo, então cada uma dessas bolinhas vermelhas é um soro, e dentro desse soro tem vários esporângios. E esse é o gametófito, que vocês veem muito pouco, né? Ele só aparece em lugares muito úmidos, e é a partir do gametófito que vai crescer o esporófito, tá? Igual acontecia no outro grupo. Essas já são as samambaias assus, ou isso é uma árvore, tá? Uma samambaia que forma caule, ela fica bastante grande, chega a quase 2 metros. Existem alguns grupos, tá? Algumas espécies, elas ocorrem na América do Sul, elas ocorrem na Austrália, elas ocorrem em todo o hemisfério sul como um todo. Aqui no Brasil, elas ocorrem na Mata Atlântica e na Amazônia. Elas também vão ter, ó, a folha jovem também é um báculo. E elas também são conhecidas como xaxim, tá? Porque o xaxim antigo se retirava delas. Então, pegava esse tronco aqui, cortava e usava para plantar outras plantas, como orquídeas e até mesmo outras samambaias, tá? Essa árvore é considerada ameaçada de extinção. É um grupo que foi dominante durante um momento no nosso passado longínquo, durante o Carbonífero. E hoje existem poucas espécies e poucos exemplares, e na Mata Atlântica ela é uma espécie considerada ameaçada de extinção, justamente porque ela foi muito explorada para a produção de xaxim, tá? Outras pteridófitas são menos conhecidas, são a cavalinha e o psilóton, tá? Aqui a gente vê alguns esporângios de psilóton, e essa é a cavalinha. São mais difíceis de encontrar, vocês vão encontrar em locais, de novo, úmidos, beira de rio, beira de riacho. Eu encontro bastante dessas plantas aqui, por exemplo, na Serra do Japim, Atibaia, regiões mais frias, né?
Então, aqui vocês têm acesso aos slides, tem um texto contando mais ou menos quantas espécies existem de cada uma delas e quais são os gêneros aparentados e tudo mais. E aqui é o outro filo que faz parte das plantas vasculares sem sementes, tá? Não é o mesmo filo das samambaias. São 2 filos que estão nessa categoria. E esse outro filo é a licofita, que é o filo do licopódio e da selaginela. Então, esse aqui é o licopódio, ele tem essa carinha, parece um pouco uma folha de pinheiro, né? Esses são os esporângios do licopódio, tá? Ele não é uma planta alta, é uma planta baixinha. Além do licopódio, existe também a selaginela e Ezoetes. A selaginela é muito comum na Amazônia, tá? Nas florestas úmidas da Amazônia é bastante comum você encontrar a selaginela, que é essa plantinha aqui no chão, tá? Como é que é o ciclo de vida de todas essas plantas? Então, a gente tem 2 fases, um esporófito e um gametófito, como acontecia nos outros grupos. O gametófito vai produzir gametângios, que vão produzir os gametas. Os gametângios são sempre 2 tipos, um masculino e um feminino. Então, o arquegônio é o feminino, vai produzir uma osfera, e o anterídeo é o masculino e vai produzir anterozoides, ou às vezes aparece espermatozoide, tá bom? Eles ainda dependem da água, esses anterozoides ainda nadam, eles vão precisar, então, viver em locais muito úmidos, quando chove ou quando eles recebem água de algum riacho, alguma coisa. Esses espermatozoides nadam até chegar à osfera dentro do arquegônio. Chegando lá, eles vão fertilizar a osfera e formar um zigoto. Esse zigoto diploide e vai se desenvolver um esporófito jovem a partir daqui crescer. Veja que ele cresce sobre o corpo da mãe, tá? E vai se alimentar inicialmente do corpo da mãe e depois o gametófito ele morre, degenera e a gente fica só com o esporófito. Então, toda a samambaia já foi algum dia, já cresceu sobre um gametófito em algum dia no passado. Quando essa samambaia, esse esporófito, fica adulto, dependendo da época do ano, então ele precisa de algumas dicas do ambiente, geralmente quando o inverno está chegando, ele começa a formar os soros, que são esses conjuntos de esporângios, tá? Então, aqui tem um soro cortado na metade e vários esporângiozinhos. Dentro do esporângio, o que eu tenho? Esporos. E eles são feitos como? Por meiose, tá? Quando o esporo está pronto, o esporângio se abre e joga esses esporos no ar, eles são dispersados pelo ar, eles vão chegar em algum lugar propício, com umidade, com terra, e vão se desenvolver formando um gametófito jovem e o ciclo continua, tá bom? Bom, essas plantas foram muito comuns e muito ricas durante um período chamado Carbonífero. E esse período é chamado Carbonífero não é à toa. É porque todas as reservas, as grandes reservas de carvão mineral que a gente tem hoje, vêm desse período, dessas grandes florestas, que eram florestas em regiões alagadas, pantanosas, e eram compostas de grandes samambaias e grandes cavalinhas, tá? Hoje a gente já não tem mais essas cavalinhas que formam troncos e formam árvores, e a gente tem pouquíssimas espécies das samambaias que formam árvores, tá? Mas elas foram muito importantes em um período da história da vida na Terra. Bom, quando a gente compara, então, a evolução dos grupos de plantas, uma tendência fica bastante clara, e é dessa tendência que eu gostaria de falar agora. É a tendência da redução da vida e da importância do gametófito, tá? O gametófito nos musgos e nas outras plantas avasculares, ele é dominante. Ele é a fase da vida que dura mais e que a gente vê o tempo todo. Já o esporófito, ele não dura muito tempo, a gente chama isso de efêmero, ele tá ali só enquanto ele está produzindo esporos, então ele é só uma haste com os esporos na ponta. E ele depende completamente do gametófito para sua nutrição e para sua sobrevivência. Ele não faz, muitas vezes nem faz fotossíntese. Já nas samambaias e as outras plantas vasculares sem sementes, a gente tem que o gametófito continua sendo independente, mas ele já é bem reduzido, ele é pequenininho, cerca de 1 centímetro, 1,5 centímetros.
ele faz fotossíntese, tem vida livre, mas ele não dura muito tempo. Ele agora é a fase efêmera. E a fase que dura bastante tempo é o esporófito. Esporófito. Então, ele dura mais tempo, ele é dominante, ele pode se reproduzir várias vezes, então ele vai formar esses soros várias vezes ao longo da vida dele, enquanto o gametófito se reproduz uma vez só, tá? Então, a gente tem aí uma inversão entre a importância do esporófito e do gametófito. E esse processo vai continuar se agravando daí para frente quando surgem as sementes e os grãos de pólen, tá? Que é a continuidade da nossa aula. Importante lembrar de termos, porque botânica é cheia de nomes. Então, lembra, a gente viu as plantas avasculares na última aula e a gente tinha 3 filos nas plantas avasculares. Briófita, que inclui os musgos, Anthocerofita, que inclui os antóceros, e as hepatofitas, que são as hepáticas, ok? Todos eles pequenininhos, todos eles avasculares, todos eles com o gametófito dominante, certo? Nas plantas vasculares, ela já inclui um grupo bem maior de plantas, que incluem todas as outras plantas terrestres. Dessas, a gente tem uma divisão entre plantas que não produzem sementes e plantas que produzem sementes. As plantas que produzem sementes são a maior parte das plantas que a gente conhece. As que não produzem sementes, mas são vasculares, a gente tem 2 filos, as samambaias e os licopódios, então pterofita e licofita. Lembrando que dentro de licofita a gente tem as selaginelas também, e dentro de pterofita a gente tem as cavalinhas, tá? Legal, primeira coisa importante de lembrar aqui. A próxima coisa importante de pensar é a questão entre o que é isosporia e heterosporia. E esse é o gancho para a próxima parte. O que é isosporia? Eu tenho um esporófito que produz um tipo de esporanjo e que produz um tipo de esporo. Não existe aí esporo feminino ou esporo masculino, é um só, tá? Então, isso vai acontecer aonde? Musgos, hepáticas, antóceros, e vai ocorrer também nas pterofitas, nas samambaias. Alguns grupos dentro das plantas vasculares sem sementes já começam a ter heterosporia, e a heterosporia passa a ser a regra a partir daí. Então, as plantas com sementes todas vão ter heterosporias. O que isso quer dizer? Hétero é diferente, esporia, esporos. Quer dizer, então, que ela produz 2 esporos diferentes. Um esporo pequenininho e um esporo grandão. E aí, a gente chega em toda a dinâmica de por que a gente chama o macho de macho e a fêmea de fêmea, tá? O gameta masculino é geralmente pequeno, produzido em grande quantidade, e é ele que é móvel. É ele que vai nadar, é ele que vai pelo ar, é ele que vai ao encontro do gameta feminino. Já o gameta chamado de feminino é o gameta que é grande, ele é produzido em pouca quantidade, justamente porque ele é grande, cheio de reserva, e ele é imóvel, ele fica lá paradinho, esperando ser fertilizado. Então, em biologia, quando a gente tem uma diferenciação entre unidades reprodutivas que eram iguais e passam a se diferenciar, essa diferenciação geralmente ocorre dessa forma. Então, uma linhagem vai, né, um grupo de gametas vai se especializar em ser móvel, né, em chegar a um lugar, e o outro vai se especializar em ter muito nutriente, porque o embriãozinho precisa se desenvolver, vai precisar de nutriente. Ao mesmo tempo, eu aumento a variabilidade genética se eu consigo chegar mais longe e, portanto, espalhar meus genes. Então, com isso, existe uma vantagem muito grande nesse sistema de 2 gametas, tá? Tanto é que esse sistema ocorre em um número grande de grupos, tá? Então, assim, a gente então convencionou de chamar o gameta feminino aquele que é grande e fica parado, e o gameta masculino aquele que é pequeno e se move. Por ser pequeno, ele também, e se mover, ele também é produzido num número muito maior. E geralmente a grande maioria deles se perde, tá?
Então, o gameta masculino, ele é o gameta que mais se perde. Pouquíssimos deles vão conseguir chegar a fecundar um óvulo. Já o feminino, ele, por envolver o gasto de mais nutrientes, ele é um gameta que geralmente é mais protegido, tá? É um gameta que geralmente é mais caro para o organismo que produz. Então, os organismos geralmente retêm o gameta feminino, tá? Investem bastante em proteger o gameta feminino e liberam o gameta masculino para dispersar seus genes. E veja, em plantas, muitas vezes os gametas ou os poros, né, os dois, tanto gametas quanto esporos, são produzidos pelo mesmo organismo, tá? Então, a gente tem muitos organismos em plantas que são, na verdade, monóicos, ou seja, eles possuem o feminino e o masculino no mesmo organismo. Quando a gente está falando de gameta, a gente está falando de anterozoide e oosfera. Quando a gente está falando de esporo, a gente vai falar em megasporângio e microesporângio. Então, o esporófito feminino, ou a parte feminina do esporófito, vai produzir megasporângios, que produzem megásporos, tá? Esse é o órgão, esse é o esporo. O megásporo vai germinar em um gametófito feminino. Já o esporófito masculino, ou a parte masculina do esporófito, vai produzir um microsporângio, micro porque eles são pequenininhos, que é o órgão, que vai produzir vários micrósporos. E esses micrósporos germinarão em gametófitos masculinos. Os gametófitos aqui, por sua vez, vão produzir os gametas e aí você tem a fecundação. A fecundação só ocorre depois da produção dos gametas. São os gametas que se fecundam porque esses caras aqui são haploides e esses caras aqui são diploides, certo? Legal. E aí a gente passa para a nossa próxima parte, que é trabalhar com plantas vasculares com sementes nuas. Então, nas plantas que produzem semente, a gente tem dois grandes grupos. Um grupo que vai produzir sementes nuas e um grupo que vai produzir sementes protegidas em frutos. E quem são, então, as plantas vasculares com sementes nuas? Tá? As mais conhecidas delas são as coníferas, tá? Que são grandes árvores, geralmente, que produzem os cones. E a gente tem no Brasil uma árvore super importante, que é o pinheiro do Paraná, ou araucária, que é essa daqui, ó. É a árvore símbolo, inclusive, do Paraná. Quais são as características desse grupo como um todo? São todas características que correspondem a uma adaptação muito grande ao ambiente terrestre. Agora, a reprodução desses grupos de plantas é completamente independente da água. Não precisa mais da água, não tem mais um gameta masculino que nada, tá? Com isso, surgem as sementes, né? A heterosporia, ela é dominante nesse grupo, todos eles têm heterosporia. O gametófito passa a ser ainda mais reduzido e a gente tem o surgimento dos óvulos, que são estruturas que vão se desenvolver em sementes ao longo do tempo, tá? E do pólen, do grão de pólen. Bom, essas são algumas das gimnospermas, um pouco de diversidade deste grupo. E esses daqui são os cones, ó. A gente conhece, muitos deles são usados como decoração no Natal, por exemplo, né? Vários tipos diferentes de cones, inclusive alguns que parecem frutinhas, tá? Mas que são, na verdade, cones. Bom, esse é um pinheiro, tá? Um pinheiro negro. Pinheiros são muito comuns, mas eles não são nativos do Brasil. E a gente conhece a pinha, por exemplo, ela é muito usada em decoração, tá? As folhas são folhas adaptadas, de forma que elas formam ou escamas ou agulhas, tá? Aqui as folhas formando uma agulha, tá bom? Isso faz com que essa planta perca menos água, porque a superfície da folha ela é menor e ela é muito rígida, com uma cutícula muito espessa. Então, essas plantas são adaptadas a viver em locais com pouca água ou com invernos muito rigorosos. Esse tipo de folha ele também é bastante adaptado à neve, tá? Então, elas não precisam cair todos os anos, como outras plantas que vivem em ambientes frios.
elas não se queimam com a neve e elas conseguem se manter ao longo do ano todo verde. Importante pensar em algumas coisas que a gente vai precisar para entender a estrutura de semente, estrutura do pólen e estrutura do óvulo. Então, a gente tem o tegumento, que é um tecido do esporófito que vai proteger o gametófito, tá? Ele vai proteger, então, o gametófito feminino em formação. A gente vai ter o óvulo, que é uma estrutura que inclui o megaesporângium, então um órgão produtor de esporos, o megásporo, que é o esporo feminino, e o tegumento, tá? Então, o óvulo é composto por essas 3 camadas. Tecido do esporófito, o órgão reprodutor do esporófito e o esporo feminino. Já o pólen, por sua vez, é o gametófito masculino envolvido por uma parede, que é produzida de uma substância extremamente resistente que chama esporopolenina, tá? Ela é tão resistente que você encontra no registro fóssil pólen desde que o pólen surgiu, tá? É uma das coisas que dura mais tempo sem ser destruída na natureza. Já a semente, ela é o óvulo desenvolvido em que você já tem a formação de um embrião lá dentro. Então, ela vai ser o embrião envolvido por uma camada de tecido nutritivo que foi produzida pelo próprio gametófito, tá? E um revestimento protetor que ainda é o tegumento lá no óvulo, ok? Essas duas estruturas são momentos diferentes no tempo. O óvulo, ele é antes da fecundação e a semente depois. Então, como é que vai ter? Então, você tem aqui os cones femininos ou cones ovulados, são cones que produzem óvulos. E o que eu vou ter? Uma parte protetora do esporófito, um tegumento, que ele é diploide. Aqui, o megásporo, aqui dentro. A parede do megásporo. E aqui, o megaesporângio. Cada megaesporângio só vai produzir um megásporo, um único megásporo, né? Um único esporo feminino. Então, você tem tudo isso aqui que é o megaesporângio e aqui o megásporo. Legal. Quando chega um grão de pólen aqui, esse grão de pólen vai se desenvolver e vai fecundar o megásporo aqui dentro, tá? Ele vai fecundar o megásporo que já germinou, já virou um gametófito feminino e já produziu uma oosfera. Quando ocorre a chegada do grão de pólen, isso demora tanto nas gimnospermas, pode demorar mais de 1 ano, 3 anos em alguns grupos. Quando ele chega aqui, começa o desenvolvimento do gametófito feminino, tá? Então, o megásporo germina, gera um gametófito feminino. Esse gametófito começa a produzir uma oosfera e ele começa a produzir um tecido nutritivo, tá? Depois que ocorre a fecundação, o embrião se desenvolve, esse aqui é o embriãozinho. A gente tem aqui um tecido formado pelo gametófito, então esse é o tecido materno. Ele é todo nutritivo, cheio de todos os nutrientes que o embriãozinho vai precisar para germinar. A parede do esporo aqui, envolvida pelos restos do megaesporângio e o tegúmen. Toda essa estrutura se mantém, tá? Então, você tinha aqui um esporo, o esporo germinou, gerou um gameta, esse gameta fecundou, gerou um embrião. E a gente tem aqui um embrião, o gametófito feminino e um tecido do esporófito, que é o tegumento. Esse tegumento geralmente é uma casca dura e ela vai proteger a semente, manter a semente protegida de qualquer alteração ambiental até que ela esteja pronta para germinar. Essa semente geralmente cai no solo ou é carregada pelo vento, tá? Dependendo do grupo. Por outro lado, a gente tem o grão de pólen aqui, que é essa estrutura. É uma estrutura, parece um Mickey, ela tem 2 abinhas aqui. Essas abinhas, elas servem para ajudar essa estrutura a voar, tá? O grão de pólen, ele é formado já pelo gametófito masculino, já germinado. Ele germinou e gerou 2 células. Uma célula que é chamada de célula germinativa, que vai dar origem ao gameta. E uma célula que é chamada célula do túmulo.
Essa célula do tubo, esse aqui é o núcleo, esse aqui todo o resto é a célula do tubo. E essa célula aqui é quem ativamente vai construir o tubo polínico para que o grão de pólen saia daqui e consiga levar o seu núcleo espermático, que é o seu gameta, lá para a osfera, tá? Então, agora os nomes mudaram todos. Não tem mais anterozoide, porque não nada. A gente tem o tubo polínico, que é formado pelo gametófito, e o núcleo espermático, que é, na verdade, o gameta masculino, tá? Então, aqui, ó. Semente germinou, criou uma árvore, a árvore cresceu, ficou velho o suficiente para se reproduzir. Ela vai produzir 2 cones diferentes. Um cone chamado de polínico, que vai produzir pólen, e um cone ovulado. No cone ovulado, a gente tem a produção dos óvulos. E no cone polínico, a gente tem a produção dos grãos de pólen. Dentro dos microesporângios, tem a produção de muitos microesporócitos, tá? São precursores do grão de pólen. Aí eles vão fazer meiose, eles vão germinar, eles vão ficar prontos. Quando eles estão prontos para sair e serem levados pelo vento, eles já são gametófitos. Enquanto que o óvulo ainda está na fase de esporângio, tá? Legal. Quando o gametófito masculino chega no óvulo, aí o óvulo vai fazer meiose, vai produzir o gametófito feminino, vai produzir, ainda produz uma estrutura chamada arquegônio, vai produzir então uma osfera, enquanto isso o grão de pólen está produzindo o tubo polínico. Até que o tubo polínico chega lá e entrega o núcleo espermático para a osfera. Ocorre fertilização, o desenvolvimento de um novo embrião, tá? O gametófito feminino produz esse tecido de reserva, geralmente muito rico em óleos, a gente falou sobre... Não, tá. É muito rico em óleos, é muito rico em proteína, que vai alimentar um embriãozinho quando ele precisar germinar. E aí a semente vai ficar pronta, com toda essa parte externa aqui da semente sendo chamada de tegumento e produzida pelo esporófito, tá? Quando a semente está pronta, muitas vezes ela é alada e ela vai ser dispersada pelo vento. Então, a gente tem aqui fotos do cone ovulado e do cone polínico. Eles aparentam ser bastante diferentes, né? O pólen, ele é amarelo, o cone polínico, então, amarelo, geralmente pequenininho. Aqui dentro estão os microesporângios e aqui dentro estão os megaesporângios, tá? Além das coníferas, esse grupo também inclui as cicas, tá? Esse filo chamado cicadofita. As cicas são muito usadas em paisagismo, tá? Você vê elas às vezes em jardim e tal. Tem essa estrutura que elas parecem um pouco uma palmeira, mas quando elas formam, ó, esse aqui é o cone, é um cone polínico, e aqui são cones ovulados, essas bolinhas são os óvulos. Além das cicas, nesse grupo a gente tem o ginkgofita, que é o ginkgo biloba, só sobrou essa espécie dentro desse grupo, tá? Ela também vai ter aqui, ó, cones polínicos e cones ovulados que também parecem bolinhas, como os cones das cicadofitas. Então, cicadofita e ginkgofita. Cicadofita, a gente tem cerca de 300 espécies de cicas atuais, tá? Que são parecidas com palmeiras, mas não são palmeiras. E o ginkgo biloba, uma única espécie que sobrevive nesse filo. Além disso, a gente tem um outro filo que é chamado de gnetofita, que inclui plantas muito esquisitas, tá? Como é o caso da efedra, da welwitschia e do gnetum. O gnetum é o único que é de clima tropical, tá? Aqui. Então, e a gente tem as coníferofitas, que é o filo maior desse grupo, que é o filo mais conhecido. E a gente tem aqui os pinheiros, principalmente, ó, aqui é um pinheiro do Paraná com cone, esses são cones ovulados. O pinheiro do Paraná é uma árvore dioica, então você vai ter árvores que produzem só
cones polínicos e árvores que produzem só cones ovulados, tá? Aqui um outro cone muito bonito, roxo, para mostrar para vocês. Esse grupo tem cerca de 600 espécies, tá? A gente tem algumas muito conhecidas, como os pinheiros, a árvore de Natal, tá? O nosso caso, Pinheiro do Paraná. A gente também tem os maiores indivíduos do mundo, as maiores árvores do mundo e maior indivíduo, maior organismo, que é o caso da sequoia. A gente tem os organismos mais velhos do mundo, tá? A gente tem organismos que ocupam uma área maior também, que às vezes você tem um único indivíduo ocupando grandes áreas, porque eles lançam raízes para baixo e a partir das raízes surgem novos caules, então você tem, né, grandes florestas que podem ser compostas por poucos indivíduos do ponto de vista genético. Essas árvores são muito interessantes, geralmente de clima frio, então a gente tem no Brasil só araucária. Aqui na região que a gente vive a gente não encontra muita araucária, né? No estado de São Paulo a gente tem araucária ainda, alguns remanescentes lá da Serra do Mar, da Serra da Mantiqueira, na verdade, Campos do Jordão e aquela região que tem árvores nativas nessa região. A distribuição passada dessas árvores era muito mais concentrada aqui do que no sul, na verdade, e a gente tem bastante variabilidade genética aqui, comparado com o sul, que tem menor variabilidade genética, embora você tenha muito mais árvores, tá? Então, do ponto de vista de diversidade, essas árvores também têm uma história muito interessante, uma história diferente, e as árvores que sobrevivem aqui no estado de São Paulo não foram trazidas por humanos, né? Não são remanescentes de humanos trazendo essas árvores, elas são nativas daqui, já existiam aqui antes, na época em que o clima aqui era mais frio, tá? Sobre a aula de hoje era isso. Vocês vão em breve encontrar mais exercícios no Moodle. Eu tô tentando colocar exercícios para cada uma das aulas em que eu disponibilizo. Tudo lá no Moodle, tudo organizadinho. Eu espero que vocês estejam bem, estejam em casa, seguros e estudando, tá bom? Um abraço e até a próxima.